Muito bem, meus queridos, eu quero ler o texto de Marcos, capítulo 8, dos versos 34 até o final, e ainda o primeiro versículo do capítulo 9, que faz parte desse quadro bíblico. Estou me referindo a Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 34. Hoje começo lendo, então, o texto. Marcos 8, 34 diz que, então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Dizia-lhes ainda: em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Que texto poderoso, que texto impactante, que ênfase que Jesus dá aqui a algo que é extremamente sério, que é extremamente importante. Eu quero nessa introdução perguntar se você já ouviu, se alguém já disse essa frase para você: dê rumo na sua vida. Alguém já mandou você dar rumo na sua vida? Talvez se alguém mandou você fazer, ou porque você estava incomodando, ou estava muito passivo, estava muito tranquilo. E essa expressão, ainda que ela possa parecer um tanto engraçada agora, tem uma seriedade muito grande: dê rumo à vida. Jesus aqui nesse texto que eu acabei de ler, esse texto retrata uma orientação a Jesus, a todos nós, a darmos rumo certo na vida. Sim, rumo certo na vida. Nós precisamos ter total convicção para onde a minha vida está rumando. Qual vai ser o final da minha vida? O rumo que eu estou dando à minha vida vai culminar em que ou onde, de que forma vai terminar a minha história aqui neste mundo? Rumo certo na vida. É sobre isso que eu quero falar, baseado nesse texto de Marcos, capítulo 8. Interessante que Marcos, no verso 34, diz que Jesus convocou a multidão e os discípulos. Já Lucas, capítulo 9, 23, é o texto paralelo, diz que Jesus dizia a todos. Mateus, ele não se prende muito a esse detalhe, só diz que Jesus falou para os seus discípulos. Mas Marcos, ele enfatiza tanto a multidão quanto os seus discípulos, os que estavam próximos dele e os que estavam na grande multidão. A mesma coisa que Jesus disse para os discípulos, ele disse para a multidão, ele queria que todos entendessem, que todos ouvissem. E em resumo todo ser humano precisa dar rumo certo na vida. Eu já recebi essa expressão da minha mãe, que está com o Senhor hoje, mas eu havia completado já o ensino médio, naquela época, o chamado segundo grau. Já denunciei que eu não sou assim, de uma geração mais nova, né? Mas eu estava assim numa indefinição e tranquilão, e minha mãe disse: vai dar rumo na sua vida, vou arranjar um emprego para você. E arranjou mesmo. E sou agradecido por isso. Mas o principal rumo que foi dado à minha vida, ou que eu deixei que fosse dado à minha vida, não foi a minha mãe que escolheu, não foi um patrão que escolheu, mas foi eu que escolhi
crendo em Jesus e me entregando a Ele. O rumo certo na minha vida foi dado por Jesus, quando eu escolhi, aos 12 anos, segui-lo até o final da minha vida. Rumo certo na vida tem a ver com a espiritualidade, a fé no Senhor Jesus. O rumo certo na vida não é só ter uma boa profissão, uma boa formação intelectual, formar uma linda família, construir um patrimônio. Rumo certo na vida não é só ser honesto, trabalhador, uma pessoa de bem. Rumo certo na vida vai além disso, vai além da história, vai além da morte. Todo ser humano precisa dar rumo certo na vida. Ao dizer isso, Jesus faz um convite generoso a nós. Sabe qual é o convite que Jesus faz? Ele diz: se alguém quiser, se alguém quer, ou seja, é uma escolha, é uma decisão. Seguir a Jesus, aceitar o convite dele, é uma escolha, uma decisão. Eu entendo que a melhor, a mais acertada, a mais importante, a mais urgente. Mas veja que Jesus, gentilmente, generosamente, permite que nós andemos com Ele, que vivamos para Ele, que sejamos, então, servos no reino de Deus. O convite que Jesus diz é: quem quer vir após mim, dizendo, quem quer empenhar-se a ser o meu discípulo, porque ser discípulo de Jesus é um empenho, é uma escolha, exige um esforço, mas vale a pena. Alguns, ou para não dizer mais claramente, muitos até perdem a vida por comprometerem-se com Jesus, mas é porque vale a pena. Viver com Jesus, viver por Jesus e morrer por Jesus e morrer com Jesus. O convite que Jesus faz é: quem quer vir a mim, quem quer empenhar-se a ser o meu discípulo, quem quiser estar disposto a viver e morrer por mim, esse está dando o rumo certo à vida, porque a vida desta pessoa não vai terminar na sepultura, mas ela vai culminar, chegar ao clímax de estar na eternidade junto a Deus, e conforme Jesus disse, com os santos anjos que aparecerá no céu junto com Jesus, quando ele recolher a sua igreja, arrebatar a sua igreja para junto dele, e estaremos com o Senhor para todos sempre. Seguir Jesus é dar rumo certo na vida. Se há alguma coisa, uma tese que eu poderia defender aqui, na verdade estou fazendo isso de uma forma diferenciada, é exatamente isso. Esta é a verdade que nós cremos, que é fundamental para os cristãos. Dar rumo certo na vida é crer em Jesus, e crer em Jesus é confiar em Jesus, é confiar o seu futuro ao Senhor Jesus, é confiar o domínio, o governo dele no presente, é entregar o passado à misericórdia do Senhor, é livrar-se da condenação dos pecados, lavando-se no sangue de Jesus. Então, seguir a Jesus é dar rumo certo na vida, mas isso precisa ser espontâneo e voluntário. Por isso, Jesus começa dizendo: se alguém quer. Também, isso tem que ser consciente, caminhar em direção a Jesus, seguir o rumo dos passos de Jesus, isso deve ser uma decisão consciente, com consciência de sou um pecador, mas creio que Deus me ama, e a prova é que Jesus morreu por mim, para eu ter purificação dos meus pecados e não receber a condenação dos meus pecados no juízo final. Então, seguir a Jesus é dar rumo certo na vida, mas as pessoas precisam ter consciência e crer nisso. Mas isso também precisa ser feito com renúncia, renúncia do eu próprio. No verso 34, a parte final diz: se alguém quer vir após mim, Jesus diz, a si mesmo se negue. É preciso entender melhor isso. E depois ele disse, tome a sua cruz e siga-me. Seguir a Jesus deve ser com a disposição de renunciar o eu próprio. Jesus disse, negue-se. Eu concordo com o Dr. Russell Shedd, num de seus escritos, que interpreta esse texto, ele diz que negue-se não quer dizer simplesmente dizer não ao pecado, mas simplesmente, principalmente, dizer não ao nosso ego, que é a fonte da nossa vontade que se opõe a Deus. Há em todos nós uma vontade de querer ser independente de Deus,
querer salvar-se a si próprio, querer alcançar a felicidade pelo seu próprio esforço, querer fazer a sua vontade. E muitas vezes não é consciente, mas há uma vontade em nós, do nosso eu, no nosso desejo, a gente chama isso de ego, é um termo da psicologia que está aqui inserido. Há uma vontade em nós de fazer oposição a Deus, contrapor-se a Deus, opor-se a Deus. É uma ilusão. O que Jesus está dizendo, quem quer vir após mim, entenda que a sua vontade de oposição a Deus, ela precisa morrer, e que você deve colocar no lugar a disposição de seguir a mim, porque eu faço a vontade do Pai, e eu conduzo todos os que me amam e creem em mim, e aceitam meu sacrifício, eu os conduzo para a eternidade. Jesus está dizendo que esse convite deve ser espontâneo e voluntário, com consciência, e deve ser com a disposição de renunciar a esse desejo de vida independente de Deus. Precisamos entender e aceitar, somos sim dependentes, absolutamente dependentes de Deus. O fôlego de vida, o alimento, as estações, a chuva que cai, o calor do sol na quantidade certa, na intensidade certa, e tantas outras coisas, tudo isso está no domínio e no governo de Deus. O domínio do pecado sobre nós, só o Senhor que nos livra. A condenação futura no juízo final, só quem tenha Jesus como seu advogado, Salvador e Senhor, é que irá se livrar da condenação. Na verdade, quem já está em Cristo, já está livre de toda a condenação. Paulo trabalha isso na carta aos Romanos e diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, a fundação do mundo. Sim, queridos, seguir a Jesus, nesse convite de Jesus, é dar rumo certo à vida. E isso é algo que nós devemos fazer até a morte. Por isso, quem é verdadeiramente cristão, quem é verdadeiramente convertido, persevera. Não volta atrás. Até porque ele tem a ajuda do Senhor, pelo Espírito Santo que habita, que nos dá a condição de sermos preservados e perseverantes, seguindo a Cristo. Eu quero, para facilitar, depois dessa grande introdução, facilitar o nosso pensamento, quero dizer acertadamente, conforme a palavra de Jesus, quero dizer que há duas opções da vida. Eu não estou falando aqui de gosto, de profissões, de estado civil, né? Não estou falando aqui de tantas outras coisas, estou falando de vivência que culmina na morte e depois entra na eternidade. Há duas opções da vida. A primeira delas é salvar a vida. Na verdade, eu não salvo a minha vida. Eu me permito ser salvo, eu aceito a salvação que Jesus me oferece. É uma graça dele querer me salvar. Quem sou eu? Que você pergunte a você, na verdade, quem sou eu? Se é que eu posso dizer assim, mas eu vou dizer, né? Comparado a Deus, a gente não pode nem imaginar de fazer essa tal comparação, mas é só num arrazoado aqui, só numa argumentação. Quem sou eu para Deus se importar e se interessar por mim? Eu, na verdade, não tem como comparar, nem com o universo. Eu sou uma coisa muito insignificante, mas uma outra coisa que é bem verdadeira é que eu sou alvo do amor de Deus. Você pode dizer isso para você também? Você crê nisso, que você é alvo do amor de Deus, que Deus ama você? E a prova que Ele ama você e ama a mim é que Ele nos oferece salvação. A primeira opção da vida é salvar a vida. No verso 34, Jesus diz, na verdade, o verso 35, quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. Salvar a vida é um desejo de todos nós, é quase que um instinto de autopreservação, mas no que se refere à nossa volta para Deus, a livrar-se da condenação dos nossos terríveis pecados, nós não nos salvamos, o homem não se salva diante do juízo condenatório de Deus. Nós precisamos de um Salvador, e um Salvador é um único, Jesus. Eu concordo com o Dr. Russell Shedd quando ele diz que essa questão de salvar a vida, isso requer algumas coisas, num pensamento só subdividido, né? Isso requer
destronizar o eu, ele disse no seu comentário. Destronizar o eu, ou seja, eu não sou mais o centro, eu não vivo mais para mim, eu não vivo só em função dos meus desejos, dos meus gostos, agora vou viver para a vontade de Deus, para caminhar com Jesus, para servi-lo no seu reino. Destronizar o eu. Quem quer salvar a sua vida, ter a sua vida salva, tem que destronizar o eu. Deixar essa vontade de viver independente de Deus, de contrariar a Deus, e passar a viver conforme a vontade dele, que está amplamente esclarecida na Bíblia Sagrada. Mas também tem uma outra implicação que o meu mestre Russell Shedd, ele disse que salvar a vida implica, além de destronizar o eu, empenhar a vida no discipulado de Cristo. Ou seja, aprender com Cristo, depender de Cristo, viver com Cristo, testemunhar de Cristo, imitar a Cristo, honrar a Cristo. Sim, é empenhar a vida no discipulado de Cristo. Isso aqui não é que eu fazendo assim, eu vou conquistar a salvação. Não, mas é ter essa disposição de, além de crer em Cristo, amá-lo a tal ponto de servi-lo integralmente. Salvar a vida significa entregar a vida a Jesus e estar disposto, em gratidão a isso, viver como discípulo dele até o final. A salvação recebemos de graça, não conquistamos. Paulo trabalha isso no capítulo 2 de Efésios, ele diz que pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie e possa depois um dia dizer, eu cheguei no céu na presença de Deus pelo meu esforço, eu orei muito, eu jejuei muito, eu fui um servo dedicado, eu ganhei muitas almas, eu fui honesto. Não, ninguém vai dizer isso, porque isso não impressiona a Deus. Isso deve ser apenas um atestado de que Jesus está em nós, de que nós imitamos a Jesus. É apenas uma declaração visível, que pode ser observada, de que nós somos discípulos de Jesus, nós imitamos a Jesus. Mas o Dr. Russell Shedd diz que salvar a vida, isso requer, além de destronizar o eu, além de empenhar a vida no discipulado de Cristo, também ser enxertado em Cristo. É um aprofundar desse pensamento anterior, porque Jesus diz ali que deve haver essa disposição até o final. Ele argumenta no verso 38, qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu reino, na glória de seu Pai, melhor dizendo, com os santos anjos. Mas aqueles, no sentido implícito aqui do inverso, mas aquele que não se envergonhar, mas aquele que aceitar essa proposta de ser um discípulo e unir-se a Cristo, esse estará, então, seguro. Jesus fala de cruz. É aí que eu queria também mencionar no final do verso 34. Tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz. Cruz é um símbolo, é uma identidade, é um estilo de vida. Então, ser enxertado em Cristo pela cruz. Nós nos unimos espiritualmente a Cristo pela cruz dele e pelo sepulcro que ele deixou então vazio. Jesus morreu, nós devemos morrer para um estilo de vida contrário a Deus. E nós devemos crer que, como Jesus passou pelo sepulcro e ressuscitou, nós devemos ter essa mesma fé. Nos identificarmos com Cristo, estarmos tão unidos a Cristo, que nós não tenhamos nenhuma dificuldade de dizer, eu sou um cristão. Sigo a Cristo. E se necessário for, eu morro por Cristo. Então, ser enxertado em Cristo, pela cruz e o sepulcro, para poder então compartilhar da vida e da ressurreição de Jesus Cristo. Eu morro para um estilo de vida e renasço para um novo estilo de vida com Deus, para Deus, por meio de Cristo Jesus. Para aprofundar esse pensamento, quero ler o que Paulo mencionou em Romanos capítulo 6, só a título de comparação e ilustração. Romanos 6, o verso 1, Paulo disse, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como permanecer no pecado?
Se Cristo morreu por nós, dando o seu sangue precioso, eu não tenho desculpa para pecar e dizer, não, mas o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Onde está a prova de arrependimento para quem pensa assim? Paulo disse, de modo nenhum vamos permanecer no pecado. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos os que foram batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós, em novidade de vida. Isso é estar enxertado em Cristo, isso é estar identificados com Cristo. Mas os versos 5 e 6, para completar o pensamento, porque Paulo diz, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Ah, queridos e amados irmãos, essa primeira opção da vida é salvar a vida. Permita-se ser salvo por Jesus nesta fé, morra para esse estilo de vida, por isso que batismo é identificação com Cristo, mas também é um marco espiritual, é um símbolo, morremos para um estilo de vida, renascemos para uma novidade de vida, como Paulo mencionou. Não agora vamos andar amando as coisas pecaminosas, pecando por prazer, o pecado deverá ser apenas um acidente. E quando acontecer, deve gerar em nós tristeza, arrependimento, confissão e invocação do poder do sangue de Jesus sobre a nossa vida. A primeira opção da vida é salvar a vida. Para que a nossa vida seja salva, precisamos então morrer. Para que nós vivamos, nós precisamos morrer. Figuradamente, observando o que Jesus experimentou por nós, venceu a morte, ressuscitou, também nós precisamos morrer para um estilo de vida que desagrada a Deus. Temos que morrer para o nosso ego, nosso desejo de viver sem Deus, só para a nossa vontade. Eu cito também Colossenses 3, de 1 a 4, é muito importante fazer essas citações também do apóstolo Paulo, porque ele escreve à igreja e de forma muito prática, com autoridade, com inteligência, com raciocínio lúcido. Colossenses 3, de 1 a 3, Paulo disse, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Ora, eu não morri para eu ressuscitar no sentido físico, não, né? Mas Paulo está falando nessa figura da morte para o pecado e da novidade de vida com Cristo. Então devemos buscar as coisas do alto, as coisas que pertencem a Deus, o que simboliza aqui um novo estilo de vida. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E o verso 4 diz, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós também, vós também sereis manifestados com Ele em glória. Que maravilha, queridos! Então você não salva a si próprio, mas Ele salva a você, Ele salva a mim. Jesus nos salva. Você não se salva, você é salvo por crer em Cristo, indo a Ele, vivendo nele e vivendo para Ele. Quando eu penso na igreja, o que é a igreja? A igreja é essa comunidade de fé que crê nesse Jesus, que pensa assim, que tem esse estilo de vida. Louvado seja o nome do Senhor que nos oferece essa tão grande salvação. Porque o rumo da nossa vida já foi dado. Agora é só perseverarmos, honrando a Cristo, obedecendo, servindo no seu reino. Mas nós sabemos que tem a outra opção da vida. Volto a dizer, porque Jesus disse que se alguém quer vir, se alguém quer. A outra opção da vida é perder a vida, obviamente, é o contrário. No verso 35 de Marcos
8, o texto que estamos utilizando, no final do verso, Jesus diz: quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Mas veja que ele diz antes, quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. Aquele que quer se autopreservar, viver para si, para o seu prazer, o seu gosto, só para as suas realizações, alcançar o mundo, dominar o mundo, alcançar riqueza e nome, etc, etc, só viver para si, esse vai perder a vida. Esse não está dando o rumo certo da vida, porque o rumo certo da vida não é só alcançar patrimônio, não é só desfrutar de todo o prazer possível. O rumo certo da vida é caminhar na direção de Deus e abandonar tudo aquilo que impede esta vida com Deus. Então, a outra opção da vida é perder a vida. Jesus fez aquela pergunta, na verdade, ele fez duas perguntas. O verso 36 é a primeira delas: que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Perder a alma. O nosso valioso preço está na eternidade da nossa alma junto com Deus. Em outro momento, Jesus diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Sempre que lemos esse versículo, vem também esse outro versículo em que Jesus diz o preço da alma. Então, a alma é muito valiosa. O preço de uma alma. Talvez nem consigamos mensurar a nós próprios, o nosso próprio valor para Deus, porque nossa tendência é nos valorarmos naquilo ou acerca daquilo que as pessoas dizem de nós. As pessoas nos observam e observam muito mais as falhas, os defeitos, as fraquezas, do que as virtudes. E a gente costuma ter uma baixa autoestima, um senso de valor próprio muito pequeno, baseado naquilo que ouvimos, o que as pessoas dizem de nós, ou como as pessoas nos tratam. Mas é melhor olhar com os olhos de Deus. O valor da nossa alma está no fato de que Jesus veio para resgatar-nos individualmente. Nós valemos, na valorização divina, nós valemos mais que o mundo inteiro. Uma alma mais que o mundo inteiro. Você já tinha pensado nisso? Eu sei que muitos irmãos que estão agora nesse culto já sabiam disso. Mas viva intensamente isso, meu irmão, minha irmã. E você que ouve a nossa voz e participa do nosso culto, essa transmissão, entenda o valor que Deus dá a você e não perca a sua vida. Volte-se para Deus, e a reconciliação com Deus se dá por meio de Jesus. Então vamos pensar nesse aspecto aqui, a outra opção da vida é perder a vida. E isso é resultado de quê? Como é que as pessoas perdem a vida? Não estamos falando aqui de tipo de morte, de acidente, de violência, de assassinato. Não estamos falando disso, de doenças. Estamos falando aqui de vida da alma. Perder a vida, isso é resultado de quê? Isso é resultado de buscar o sentido da vida vivendo só para aqui, neste mundo, na terra. Só aqueles que só vivem para este mundo aqui, para este tempo, para a sua história aqui no mundo, e não pensa na eternidade, não pensa no juízo final, esse perde a vida. Mas também perder a vida, isso é resultado de buscar o sentido final da vida no poder e na riqueza. Quantos estão buscando aí riqueza da noite para o dia nas loterias, né? Ou outros estão buscando aí alcançar um grande êxito, trabalhando e trabalhando e trabalhando muito. Tendo 2 ou 3 empregos, como aquele pai do famoso Cris, do programa que todo mundo odeia o Cris, né? O pai dele, o Júlio, tem 2 ou 3 trabalhos e ele se alegra disso, é um sovina, tudo ele quer economizar, só pensa em trabalho, trabalho, trabalho. Mas e o descanso da alma? E após a morte? Perde a vida quem busca o sentido final da vida só buscando poder ou buscando riqueza, ou as duas coisas. Também, perder a vida, isso é resultado de pensar na reputação própria e se envergonhar de ser um discípulo de Cristo, se envergonhar de ser um cristão. Tem gente que fica assim, não, eu ser um cristão, eu não sei, eu tenho uma vergonha, as pessoas vão rir de mim. Pensa na sua reputação. Por que não pensa na reputação de Jesus no alto da cruz? Depois de ser violentamente espancado, humilhado, caluniado, blasfemado, o Filho do Deus eterno, santo, puro, sem pecado,
morrendo em nosso lugar. A reputação dele. O verdadeiro cristão olha para Cristo antes de olhar para si. Mas as pessoas perdem a vida por pensarem na sua reputação. Na verdade, quem somos nós? Você observou o que Jesus disse no verso 38? A humanidade, a geração não só do tempo em que Jesus esteve em forma humana conosco, a geração dos discípulos e da igreja no primeiro século, mas é a humanidade. Jesus disse no verso 38, qualquer que nesta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Jesus está falando aqui do momento em que haverá o juízo final. Haverá instauração do juízo final. O Senhor Jesus virá buscar a sua igreja, virá buscar os seus. E também diz que os mortos ressuscitarão. E todos, justos e ímpios, os que creram e os incrédulos, que morreram, ressuscitarão. E todos havemos de comparecer perante o tribunal de Deus. Mas Jesus chama e dá como adjetivo à humanidade de uma geração adúltera e pecadora. Isso é muito sério. Observe que Jesus, ao falar isso, ele está dizendo, tem gente que quer se identificar mais com essa geração, mais com essas pessoas, que pensa na sua reputação. O que é sua reputação, por mais honesto que você seja, diante de uma sociedade adúltera e perversa? Nem liga se você é um bom, talvez seja uma pessoa boa, honesta, trabalhadora, talvez vão até dizer e criticar você, você é um trouxa. Desculpa a expressão. Mas, queridos, Deus nos vê e nos valora diferentemente. Mas as pessoas perdem a vida por pensar na sua reputação própria. Diante de quem? Diante de uma sociedade assim? Pense na sua reputação diante de Deus, e se você for honesto, você vai dizer, minha reputação diante de Deus é, sou um grande pecador, um miserável, e não mereço nada. Mas Deus, o que Ele oferece? Perdão, nova vida. Repara as perguntas de Jesus. A primeira eu já fiz, no verso 36, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não tem como fazer comparação, mas Jesus procura trazer ensinamento. Veja, o mundo inteiro, ainda assim, não é nada diante do valor da alma. Imagina, o que seria ganhar o mundo inteiro, né? Jesus está usando aqui uma hipérbole, um exagero. Ainda que alguém ganhasse todo o dinheiro do mundo, toda a preciosidade de tesouros e riqueza nesse mundo, se ele fosse o rico, o dono do mundo, o número 1 no mundo, mas se ele morresse sem Cristo, teria perdido a sua alma, não valeu a pena tanta riqueza. A segunda pergunta, verso 37, que daria um homem em troca de sua alma? Como você poderia comprar a sua alma? Ó Deus, minha alma é tua, né? O Senhor tem na mão todas as almas. O profeta Isaías diz que Deus falou, todas as almas são minhas. O que você poderia dar para Deus dizendo, Senhor, aqui ó, eu pago pela minha alma? Não haveria preço algum. Nós não podemos alcançar tal negociação com Deus. Isso não é possível, isso é impossível. Que proveito há em se ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Sofrer na eternidade longe da companhia divina, vale a pena? Como o ser humano poderia se salvar? O que poderia dar em resgate da sua alma? Jesus questionou. Novamente cito o Dr. Shedd, ele diz, uma vez morta, não há ainda que colhido do mundo todo dinheiro que possa garantir a vida da pessoa perdida. Há uma doutrina, ela não é cristã, dizem que é cristã, mas é uma doutrina que as pessoas que morreram podem ainda ser resgatadas por algum esforço, sacrifício, por algum ritual. Isso é um engano, a Bíblia não diz isso, Jesus não cai em contradição, mas há muitos da cristandade que creem nisso. Isso é um engano, isso é um engodo. O que a Bíblia diz, o que Deus fala, o que os servos do Senhor escreveram, inspirados pelo Espírito Santo, diz que não é possível, após a morte, alguém salvar-se. Temos que morrer na fé em Cristo.
O escritor aos Hebreus diz que aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Depois disso vem juízo. Não é um hiato, não é um parêntese, não é uma possibilidade de ser salvo. Então, depois da morte, o que nos espera é juízo. Quem tem Jesus vai ter a defesa dele, vai ter a defesa e a cobertura do sangue dele, vai ter a absolvição. Mas quem viveu para si, para a riqueza, para o prazer, para uma vida autocentrada, e morreu sem Cristo, o que vai acontecer? Na verdade, não ganhou a vida, mas perdeu a vida. Pode ter se regalado neste mundo, um maravilhoso nome, um maravilhoso patrimônio, mas perder a alma por causa dessas coisas materiais, efêmeras, não vale a pena. O Salmo 49, o verso 8 diz: a redenção da alma é caríssima. Ninguém pode remir nem pagar por ele a Deus o seu resgate. É o verso 7 do Salmo 49. Ninguém pode pagar pela sua alma o preço justo a Deus. Não somos nós que compramos a nossa salvação. Nós a recebemos pela graça do Senhor. Jesus já pagou o preço para dar o rumo à nossa vida. Você já deu rumo à sua vida? A igreja está no rumo. Mas também, meu irmão, quero dizer, você sabe, muita gente que ainda não deu rumo à sua vida, né? Por isso, você não fique só se gabando, mas que você tenha compaixão dos que estão perdidos, que você ore por pessoas que estão perdidas, que você esteja atento às suas necessidades, que você fale que você está orando por ela, que você esteja à disposição e pergunte: o que eu posso fazer por você, pelo que eu devo orar por você, e que você seja mais ousado, que você aponte para ele o seu testemunho de fé no Senhor Jesus Cristo. Sim, queridos, o amor que Cristo teve por nós, nós devemos deixar que esse amor corte profundo o nosso coração e transborde, que não sejamos o nosso coração como uma represa, que só retém o amor de Jesus, mas que sejamos como um rio ou um mar, que nós deixemos o amor de Cristo correr por nós, transbordar para outros, para que os que estão perdidos possam se permitir ser salvos pela fé no Senhor Jesus. Então, para a sua consideração, quanto a dar rumo na vida, pense, perceba os valores incomparáveis que o Senhor Jesus menciona e que a gente pode resumir aqui. Perceba a vontade própria que nos faz perder a alma e a vontade de Cristo que quer que nós o sigamos para o céu. Não tem como comparar, ainda que sejam duas decisões, dois rumos únicos na vida, eles são incomparáveis. A vontade própria me leva a perder a minha alma pelas minhas escolhas egoístas, mas a vontade de Cristo é que eu seja salvo por Ele. Temos que fazer a escolha, e a escolha é simples, é Jesus. É um valor incomparável. Veja, o mundo e os seus valores perecíveis e a eternidade da alma com Deus. Será se pode ser mensurado isso, comparado? Não há. O melhor, obviamente, é escolher salvar a vida, estar na eternidade com Deus. Veja, a cruz evitada ou a cruz carregada. A cruz evitada é quando se rejeita a oferta de Cristo na cruz. E a cruz carregada é o que Jesus diz: se alguém quer vir após mim, negue-se, tome cada dia a sua cruz. Então, a cruz carregada. Cruz carregada tem aqui como símbolo identificação com Cristo. Ser discípulo de Jesus, identificar-se com Cristo e segui-lo até o final. O discipulado de Cristo. Essa é a melhor opção. E não evitar a cruz pensando na reputação, no nome, e o que vão dizer, vou perder amigos. Nossa reputação não é nada. E o valor que o mundo nos dá é quase nada. Mas Deus nos valora a altura, né, da pureza do sangue de Jesus. Que tal rumar para o reino dos céus? Ou que tal convidar pessoas a rumar para o reino dos céus? Meus irmãos, é por isso que estamos nesse mundo ainda. Levar pessoas a Cristo. O reino dos céus está com a porta aberta. A porta é Jesus. No capítulo 9, o versículo 1, o versículo que lemos ao final, né?
Jesus diz que, em verdade, vos afirmo que dos que aqui se encontram, ou seja, daqueles que estavam ouvindo a Jesus, os 12 e outros da multidão, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte. Entende-se aqui, uma forma de entender, não há uma unanimidade, mas não passarão pela morte física, é uma forma de entender esse texto, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Mas alguém pode interpretar no sentido figurado aqui, Jesus dizendo que a conversão, né, leva o crente a não experimentar a segunda morte, que é a morte eterna. Então, Jesus disse sobre o reino de Deus, é o final do versículo 1. Jesus fala do reino de Deus. O reino de Deus tem uma porta, a porta é Jesus. Jesus menciona o reino, o poder do reino, e o poder do reino manifesto nele mesmo. O poder de Jesus manifesta que o reino de Deus está oferecido a nós, foi-nos favorecido. O reino chegou com o próprio Jesus, e os discípulos viram isso nos sinais e milagres que Jesus fez. Também, na sequência do texto, Jesus vai se transfigurar, por isso entendemos que esse versículo está ligado na transfiguração, e ali 3 discípulos viram Jesus fazendo milagres, viram a glória de Jesus na transfiguração, viram também a Jesus ressurreto, viram o poder de Jesus na sua divindade, também sendo assunto aos céus. Experimentaram do poder do reino de Deus nos seus corações, pelo Espírito Santo no dia de Pentecostes. Esses discípulos não viram a morte antes de ver tudo isso que Jesus mencionou. Então, só para lembrar, queridos, que o reino nos é oferecido, Jesus é a porta desse reino, e Jesus cumpre a sua palavra. E nós vemos isso tudo pela fé, lendo a palavra. Só falta uma coisa, só falta a volta de Jesus. Só falta isso. Você já entrou no reino, já está pronto para o seu fim, e o seu fim pode chegar antes do que para muitos, porque a morte é o nosso fim, e depois vamos à eternidade. Então, você já deu rumo à sua vida? Você está pronto? E você, meu irmão, minha irmã, vai levar quantos com você? Você já tem falado de Jesus? Tem anunciado esse evangelho? A igreja é desafiada a, em qualquer tempo, em toda circunstância, falar de Jesus. Esse é um tempo muito favorável para anunciarmos Jesus, porque agora entendemos muito mais facilmente o quanto a nossa vida é vulnerável, o quão facilmente podemos morrer por uma doença, por um pequeno vírus, ou um acidente, ou uma bala perdida, etc, etc. O melhor é dar rumo a Jesus. O melhor é receber Jesus na vida. Que tal você fazer isso se não fez? E que tal, meu irmão, minha irmã, você falar de Jesus mais intensamente, com intencionalidade, falar e falar muito? Que tal você pedir a Deus para fazer de você um instrumento para que vidas sejam salvas por ouvir o Evangelho por meio da sua vida? Convido você a uma oração. Feche os seus olhos. Gostaria que você, ao fechar os seus olhos, você pensasse: quem sou eu? Estou tentando preservar a minha vida, viver para mim? Ou abro mão de viver para mim e abro o meu coração para Jesus reinar e me conduzir para os céus? Você já fez essa decisão, meu irmão? Louve a Deus, agradeça-lhe essa tão grande salvação. Mas peça agora: Senhor, quem está perto de mim? Quem está próximo a mim? Que precisa dar rumo à vida e que eu preciso falar para essa pessoa: dê rumo à sua vida crendo em Jesus. Eu desejo que você honestamente faça essa oração, pedindo resposta do Senhor para fazer de você um instrumento. Mas eu também quero me dirigir a alguém que porventura esteja vendo a nossa transmissão e quero ajudar você a fazer, então, a guinada da sua vida, encaminhando sua vida em oração a Jesus. Que você diga com suas palavras, semelhantes palavras a esta oração que faço agora. Que você diga: meu amigo e amiga, pode ser um simpatizante da nossa igreja, ou alguém que é parente de algum membro da nossa igreja,
que você diga com toda a sinceridade: ó Deus, sei que sou pecador e não mereço coisa alguma do Senhor, mas se o Senhor valora a minha alma mais que o mundo inteiro, eu só posso fazer uma coisa: arrepender-me dos meus pecados, me render ao domínio e governo de Jesus e confessá-lo como meu Salvador. Quero dar rumo à minha vida, entregando a minha vida nas mãos de Jesus. Salva-me, perdoa os meus pecados, decido ser discípulo de Jesus. Obrigado por me aceitar e por me perdoar. Eu oro com esta fé na pessoa em nome de Jesus. E eu oro também, ó Pai, pedindo por toda a tua igreja, pedindo, ó Deus, por esta missão que está inacabada. Abençoe cada um da tua igreja, que não estejamos pensando só em nós, só aguardando comodamente o dia glorioso da nossa redenção, mas que estejamos também focados na missão, ser testemunha de Jesus. Leva a tua igreja ao encontro dos que estão perdidos, para que possam dar o rumo certo, crendo em Jesus. É a minha oração, no nome todo-poderoso do teu Filho, do nosso Senhor e Salvador. Amém e amém.